nesta natureza. Já louvando a Deus pela presença dos amados irmãos distintos, os irmãos aqui de Carnaíba, e a Alex chegou também ali. Cadê a Sara daí? Mãe Sara, tudo bem? Deus seja louvado. Meus amados irmãos, o texto que foi lido, ele fala de gratidão. Inspirado pelo Espírito de Deus, Paulo, o apóstolo dos gentios, ou aos gentios, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja que no meio de tanta coisa boa que ele fala nesse capítulo, todo esse capítulo 5, ele aqui faz uma menção de gratidão, onde ele fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, ou por que não dizer para conosco. Glória ao nome de Jesus. E o texto sagrado, ele nos traz menções acerca de agradecer a Deus pelos feitos, pelas misericórdias, pelas bondades de Deus nas nossas vidas. E podemos notar no Salmo 103, nos versos 1 e 2, podemos notar no Salmo que a irmã Josi leu, Salmo 112, 16, que darei eu pelos seus benefícios. E assim todos nós devemos ter menção de gratidão a Deus pelas suas misericórdias a nós atribuídas. E enquanto eu fazia uma reflexão nesse texto, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E poderíamos perguntar: graças dar-nos por quê? Quais as razões? São inúmeras as razões de darmos graças a Deus. Quando dizemos graças a Deus, estamos sendo gratos a Deus pelos benefícios, sejam eles materiais, sejam eles espirituais. Quando damos graças a Deus, estamos dizendo: eu sou grato, eu tenho gratidão a Deus. Quando dizemos graças a Deus, em tudo dando graças, é porque nós lembramos que Ele é o autor da nossa vida. Foi Ele quem nos fez. Somos obra da sua criação. Nós somos feituras de Deus. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois ele discorre na altura do verso 22, versículo 26, a Trindade diz: façamos o homem à sua imagem e semelhança. E Deus, na pessoa, na figura de Adão, depois vem Eva da costela, forma o gênero humano. Adão errou, mas acredito eu que um dos principais erros de Adão foi não agradecer a Deus.
Você já viu a Bíblia? Você já viu algum momento Adão deixar registrado algum agradecimento? Por certo que não deixou. Adão não foi grato. Deu no que deu. Por que darmos graças? Porque ele elaborou um plano da salvação mesmo homem depois de caído. Ele externou o seu plano entregando em Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos mantermos numa conexão com Deus, pois essa conexão havia sido perdida no Éden, quando Adão e Eva pecaram. E quando Paulo escreve aos Romanos 3:23, ele diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Que tristeza. O homem estava afastado de Deus, sem paz, sem salvação, sem alegria. Estava perdido, predestinado ao Geena, predestinado ao inferno. Mas Deus, que é rico em misericórdia, continuou amando o homem. O gênero humano só decepcionava, ao ponto de Deus ter se arrependido de ter feito o homem, Gênesis capítulo 6, por causa das suas muitas transgressões. E, no entanto, mesmo assim, com tudo isso, Deus continuou amando aquele povo. Deus continuou amando aquele povo. Sempre trazendo uma escapatória. Por isso que se deve dar graças a Deus. O gênero humano, na sua totalidade, deve dar graças a Deus. Porque eu e você devemos dar graças a Deus. Poderíamos citar aqui inúmeras razões. Poderíamos citar aqui porque nós fomos libertos do pecado e da morte. Poderíamos citar aqui quantos livramentos Deus não tem nos concedido. Quantos livramentos Deus não tem dado aos nossos, livramentos mortais, que poderia ter custado vidas, mas Deus colocou a mão, como foi citado aqui o caso do Ismael, que sofreu um acidente, poderia ter custado a vida dele. Imagina como o diabo é astuto, sabendo que uma família toda se preparava para casar, e de repente acontece um troço desse. Mas Deus colocou a mão e amorteceu aquela batida naquele animal. É Deus que faz essas coisas e a gente tem que agradecer. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A pior criatura que tem no mundo é aquela que não reconhece a misericórdia, a grandeza, a benignidade, a bondade, a segurança, a proteção de Deus nas nossas vidas. Devemos dar graças a Deus pela família que Deus nos constituiu. Devemos dar graças a Deus, como o Raimundo diz aqui, pelo prédio, mas principalmente por aquilo que já está registrado nas mansões celestiais para nós. Está escrito na palavra: não se turbe o vosso coração. João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito
pois vou preparar-vos um lugar. Devemos dar graças a Deus porque Deus já preparou. Ele não vai preparar ainda. Ele já preparou um lugar nas mansões celestiais. Um lugar para nós. E como é bom sabermos que Deus é benigno para conosco. A gratidão de Davi é maravilhosa quando ele diz, quando ele fala sobre essa gratidão, as benevolências, os benefícios. Ele se apresenta agradecendo a Deus por todos os benefícios que Deus fez na sua vida, por todos os livramentos. Imagino que quando Davi compunha aquele salmo, ele estava pensando no livramento que Deus deu a ele quando se desencadeou uma grande perseguição da parte de Saul. Quando se desencadeou uma grande luta contra o leão, contra o urso, contra o gigante. Quando se desencadeou contra ele guerras de inimigos vorazes. Quantas guerras ele não venceu e ele agora estava agradecendo a Deus. Graças te dou, ó Pai, dizia Jesus. Jesus era grato. Veja, o Criador, o Filho de Deus, era grato. Graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Graças te dou. Ser grato é um ato divino. O próprio Cristo está dizendo: graças te dou, ó Pai. Mas veja, irmãos, por que nós temos que dar graças? Porque na presciência de Deus, mesmo sabendo que o homem tinha a tendência para uma queda, Deus já havia na sua onisciência realizado um plano salvífico para o homem, e João vai registrar o que está escrito em João 3,16. E esse texto ele é tão conhecido, ele é tão recitado, que se eu disser João 3,16, a igreja vai dizer de cor. Vamos lá? 1, 2, 3. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja a gratidão de Deus a mim. Deus sendo grato, e aqui uma demonstração da misericórdia, da bondade, do amor de Deus. Deus não tinha nenhum compromisso, porque o homem pecou. E a Bíblia diz, em Romanos, Paulo fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. O homem estava sem condição nenhuma, mas Deus deu gratuitamente o seu Filho Jesus para morrer na cruz. Você que não é crente ainda, reflita nisso. Deus Pai envia o seu Filho para este morrer por nós, para que nós tivéssemos acesso aos céus. Você já parou para pensar? O que nós merecíamos
como diz o certo hino, era morrer. O que nós merecíamos era o inferno. Mas Deus foi tão bom e é tão bom que Ele preparou para nós. Ele preparou para nós uma coisa linda chamada salvação. Aleluia. Devemos agradecer a Deus pelos benefícios terrenos, pelos os benefícios materiais, devemos agradecer a Deus pelos livramentos, devemos agradecer a Deus pela porta que se abre, devemos agradecer a Deus pela nossa família, devemos agradecer a Deus pelos benefícios dados a Deus, por Deus às nossas famílias, mas sobretudo devemos agradecer a Deus pela salvação. Aleluia. O homem sem salvação, ele é um pote sem água, ele é um jardim sem flor, ele é um rio sem água, ele é um mundo sem oxigênio. Então, Deus preparou, Deus elaborou o plano da salvação, entregando o seu Filho. E eis aí o motivo da nossa maior gratidão. Paulo disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É vontade de Deus que você, nesta noite, e não somente nesta noite, mas todos os dias, amanheça o dia, vá dormir e vá acordar, e seja a hora que for, indo e vindo, voltando e indo, chegue e diga: obrigado, Senhor. Agradeça o tempo todo agradeça. Por quê? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho Jesus, o seu unigênito, para morrer em nosso lugar, para que nós, uma hora crendo, não venhamos perecer, mas venhamos ter a vida eterna. O homem aqui pode viver até 60, 70, 80, outros morrem antes do tempo, e Deus sabe por quê. Mas o homem, alguns possuem, alguns três até passam, como eu conheci agora recentemente uma pessoa por 117 anos, lá na região onde eu estive agora há pouco visitando, na região da minha família. Mas uma hora passa, mas a eternidade, ela é para sempre. Quem quiser viver eternamente, não aqui na terra, como alguns apregoam falsamente, mas quem quiser tem que entregar sua vida para Jesus, tem que reconhecer no ato de gratidão o feito de Deus em entregar o seu próprio Filho. Em Gênesis 22 já víamos um vislumbre. Deus pediu o filho de Abraão, o único, porque Deus poderia ter pedido Ismael, não aquele, mas Ismael, o filho da serva. Mas Deus pede a Abraão Isaque, pede a Isaque o seu filho, e Deus vai, na sua presciência, promove, estabelece um plano para fazer com que viesse uma alternativa, uma providência, e providencialmente aparece um cordeiro. Quando Abraão ia imolar o seu filho, ali era uma tipologia do sacrifício vicário de Jesus. Abraão era um tipo de Deus, Isaque o tipo de Cristo, o cordeiro pascual. Mas quando ele ia imolar, uma voz brada: Abraão, não faça tal, porque agora eu sei que temes a Deus. Mas
no Calvário, no Gólgota, lá em Jerusalém, na Palestina, no Monte das Oliveiras, ou da Caveira, naquele ato sacrificial, Jesus Cristo de Nazaré é entregue por nós e está em agonia. E aquele ato não foi por mais ou menos, foi por nós. Ele morreu por nós. Aleluia! Ele morreu pela nossa vida. Nós estávamos destinados à perdição eterna, até que veio Cristo, até que veio o Rei Jesus e nos deu a condição de vivermos eternamente, uma vez que cremos nesse Cristo, o Cristo da cruz, o Cristo ressuscitado, o Cristo vitorioso, o Cristo que morreu, mas venceu a morte. Aleluia! O Cristo que a pedra não pôde deter, o Cristo que a morte não pôde deter, o Cristo que os infratores, soldados mentirosos que receberam propina para espalhar uma mentira de que roubaram o corpo de Cristo, não pôde deter a Cristo. Ninguém pôde deter a Cristo. Quando aquelas mulheres chegam naquele domingo para embalsamar a Jesus, que olharam, viram apenas dois anjos, dois seres angelicais, e eles dizem: procurai Jesus, não está aqui, porque ressuscitou. Aleluia! Aí está a cerne da nossa vitória, aí está a cerne da nossa conquista, aí está a cerne da nossa gratidão. Gratidão por quê? Porque Deus Pai enviou o seu Filho, Deus Filho, para morrer por nós, e em nós temos o nome escrito no livro da vida. Sejamos gratos a Deus por tudo, pelos benefícios, pelas misericórdias, pelas portas que se abrem, e eu digo mais, pelas portas que vão se abrir, e eu digo mais, toda vez que você se prontifica a agradecer a Deus, seja com a forma que você puder, Deus dos céus já está preparando uma outra bênção para você. Aleluia! É assim que eu creio. Quando você agradece, Deus já está preparando outra bênção muito mais superior. Porque quando aconteceu com aquele cego Bartimeu, eu quero ver, Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. Você não entendeu isso, não? Jesus não só curou aquele homem, como salvou aquele homem. Por que não lembrarmos daqueles 10 leprosos que queriam a cura do seu corpo físico, e a lepra era uma doença incurável, a medicina não tinha recursos para curar, mas aqueles homens clamam, gritam, imploram por Jesus, até que por fim Jesus aparece. E quando Jesus aparece, glória a Deus, Jesus vai e manda eles irem direto ao sumo sacerdote para apresentar. Mas que autoridade era essa? Eles ainda não haviam sido curados, eles ainda estavam leprosos, mas Jesus disse: vão, se apresentem ao sacerdote. E eles foram, ainda encharcados, acometidos por aquelas manchas na pele, mas porque obedeceram no trajeto, no caminho, de repente, olha o que aconteceu.
Um olhou para o outro olhou para um, e foram sempre olhando, e foram percebendo que eles estavam sendo curados da lepra. Mas aí vem o detalhe da gratidão. Todos eles ficaram felizes, ficaram maravilhados, ficaram retumbantes de alegria. Coisa maravilhosa, não foi essa? Ficaram maravilhados porque Jesus os curou. E a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos informa que eles foram tão felizes quando viram que estavam curados, que foi tanto que eles saíram, talvez um foi para a casa do parente, outro foi para a casa de outro foi para os amigos, mas teve um no meio daqueles 10 que disse: não, eu preciso dar graças a Deus, eu preciso voltar lá. Eu estou dizendo que quem é grato sempre aparece uma outra bênção. Mas eu não tenho que contar de bênção, você tem que contar em muito. É bênção pequena, seja bênção grande, porque toda bênção é grande, mas em níveis proporcionais, agradeça. Agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus por tudo. Tudo. Você pode colocar no seu coração, buscar na sua mente, porque você terá motivo suficiente para agradecer. Para agradecer a Deus. Mas escute, quantos foram curados da lepra? Quantos foram curados da lepra? Mas quantos voltaram para dar glória? Apenas um voltou para agradecer. E veja aí, irmãos, o mistério da fé. Esse que voltou para agradecer pela cura do físico, do corpo. Depois ele agora tomado por uma bênção muito grande. Ele agora é tomado pela vitória, pelo sentimento de vitória, porque quando Jesus veio sozinho, pergunta: e os outros? Onde estão os 9? Não eram 10? Sim, eram 10, mas somente um voltou. E esse voltou para agradecer pela bênção da cura física. Aí Jesus vai e diz: agora tem uma outra bênção. Só porque ele voltou, só porque tu agradeceu, veio para agradecer, tem uma bênção para você. Que bênção foi essa? A salvação. Aí Jesus completa a obra na vida daquele ex-leproso. Agora aquele homem já não era leproso, e aquele homem, além de não ser leproso, os outros foram curados, apenas o corpo, a lepra foi tirada, mas ainda continuava a lepra do pecado. Mas Jesus agora está limpando a lepra, já tinha limpado a lepra física, e agora estava limpando a lepra, tirando a lepra do pecado. E agora estava dizendo para aquele homem: agora você está salvo. Só porque você voltou, estou parafraseando, para dar glória. Quando se volta para agradecer, se prepare, porque tem bênçãos. Tem bênçãos. Tem bênçãos chegando. Tem bênçãos chegando. Ah, pastor, eu preciso fazer um grande culto e gastar muito dinheiro. Faça um ato de gratidão. Coloque-se de joelho. Faça um agradecimento. Vai estar valendo do mesmo jeito. Mas se puder fazer como a Jean fez, faça. Porque é bom agradecer a Deus pelos benefícios que Deus executa na vida dos seus. Quem é grato a Deus, diga amém. Amém. Quem disse amém, louve esse corinho. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais obrigado.
a Deus.